Evangelho de São João, no capítulo de número 20, e vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão conosco aqui, a todos os visitantes. Deus abençoe a todos grandemente. Vamos ler a palavra, João, capítulo de número 20, versículo 19. Vamos ler até ao versículo de número 22. Vamos ler. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez:
paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, nós estamos reunidos aqui nesta noite. Eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas preparadas para nós aqui nesta noite. Porque todos nós estamos aqui com esta sede de Deus, com este desejo de recebermos mais e mais de Deus. Nós lemos aqui esta passagem bíblica do Evangelho de João, e nós vemos aqui quando o Senhor Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que caindo a tarde, ele entra na casa. E nós sabemos que os discípulos, eles estavam dentro de casa, trancados, pois eles estavam com medo de sair para fora, porque eles estavam com medo dos judeus. Jesus havia morrido, e agora, meus irmãos, os discípulos estão trancados, estão com medo. E nós vemos aqui que o Senhor, ele entrou naquela casa. Ninguém abriu a porta para ele, porque para Jesus, irmãos, tanto faz a porta estar aberta ou fechada. Quando ele quer entrar, ele entra. E nós vemos aqui que a Bíblia diz que ele se colocou no meio deles. E a Bíblia diz que ele disse: Pai, seja convosco. Na linguagem, Jesus disse Shalom aos que estavam presentes ali. E a Bíblia Sagrada vai dizendo que ele disse para os seus discípulos a segunda vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Meus irmãos, no Antigo Testamento nós encontramos a respeito do sopro de Deus. No Novo Testamento nós encontramos a respeito do sopro de Cristo. Tanto o sopro de Deus como o sopro de Cristo, estes sopros foi para que alguém recebesse o Espírito. E nós vemos aqui, meus irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo de número 2 e no versículo de número 7, diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui significa, meus irmãos, de que Deus criou o homem, agora Deus sopra em suas narinas para que o homem receba o fôlego de vida. Agora nós vemos lá no Novo Testamento o Senhor Jesus soprando sobre os seus discípulos, para que os discípulos eles recebessem a vida, para que eles recebessem uma vida espiritual contínua com Cristo, para que eles recebessem o Espírito Santo. Meus amados irmãos, aqui está o sentido deste sopro, o sopro de Deus para que recebesse vida, o sopro de Cristo para que recebesse o Espírito Santo. E nós vemos aqui que, passado alguns dias, Jesus ele subiu ao céu lá do Monte das Oliveiras. Os discípulos eles retornaram para a cidade de Jerusalém. Eles agora vão para uma casa. Nesta casa eles agora se reúnem na parte superior da casa, e ali agora eles estão reunidos com as mulheres. O objetivo deles era orar, era testemunhar, falar das coisas de Deus, das grandezas de Deus. Agora está aquele grupo de crentes ali reunidos. Veja que alguém poderia estar, quem sabe até dizendo: Pedro,
não estávamos lá. Quem sabe, meus irmãos, poderia até ter acontecido isto, mas não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Porque os discípulos, as discípulas de Cristo, tanto os discípulos como as discípulas, eles estavam unânimes, eles estavam ali no cenáculo com o objetivo de estarem na presença de Deus. O negócio deles ali não era nenhum levantar acusação contra alguém. O negócio deles ali era estarem envolvidos na glória de Deus, se esvaziando de si mesmo. Eles estavam se esvaziando o máximo, porque para ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, precisa alguém se esvaziar de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo. E os discípulos estavam ali, naquele dia, ou naqueles dias, em um local pequeno, em um local que para comportar 120 pessoas não era muito fácil. Eles estavam ali naquele lugar, naquele período de calor causticante, mas o objetivo deles era somente receber alguma coisa que o Senhor Jesus havia prometido. Ou seja, Jesus não falou sobre o Espírito Santo no começo do seu ministério. Jesus começou a falar do Espírito Santo já próximo ao fim do seu ministério. Ele começou a enfatizar sobre o Espírito Santo. Ele começou a dizer que o Consolador haveria de vir. Ele iria para o Pai, mas ele haveria de rogar ao Pai para que o Pai enviasse um Consolador para a terra, para nos convencer de todo pecado, justiça e juízo, para nos consolar, para nos orientar, para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para nos levar para a oração, para nos levar para vivermos uma vida na presença de Deus. E nós vemos então, meus amados irmãos, de que eles estavam ali, alguém testemunhava alguma coisa, alguém dizia o seguinte: é verdade, nós estávamos lá no deserto e tais coisas aconteceram. É verdade, nós estávamos em Betsaida, à beira do mar da Galileia, quando o povo estava já cansado, com fome, exausto, durante momentos ali de calor causticante, momentos de cansaço físico. O povo estava com fome, e lembra do que ele disse? Olha, ele mandou com que nós disséssemos para toda aquela multidão se assentar na relva, e agora aqueles pães e aqueles peixes simplesmente foram multiplicados e deu para alimentar 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então veja, meus irmãos, ali estavam eles dando testemunhos, orando, buscando a presença de Deus. A Bíblia Sagrada diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos assentados no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. A Bíblia está dizendo um som como de um vento. Aquele som que eles ouviram, alguém interpretou que era o som como de um vento veemente e impetuoso, ou seja, não conseguiam descrever se era um vento, algo parecido com um vento. Só sei que a descrição foi o seguinte: um som como de um vento. Aleluia. E a Bíblia diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Eu não sei de que maneira veio, mas eu só sei uma coisa: foi identificado que aquelas línguas repartidas eram como que de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, nós vemos aqui que aqui está também o sopro de Jesus, porque Jesus disse, quando soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. Agora veja bem, meus irmãos, passou-se dias e o Espírito Santo veio.
Santo no meio dos discípulos, fazendo aquele grande movimento, e aquele movimento não cessou